Sim. Ela se interliga, se entrelaçam. A mansidão a gente vê que ela está ligada com a paciência, né? Verdade. Ela tá totalmente ligada com a Não paciência. tem como ser manso se não for outra, né, paciente. pastor Davi? Uma vai ligando Não tem com a como outra. ser manso se você não tiver domínio próprio. É verdade. Não tem como ser manso se você não for fiel a Deus. Verdade. Não tem como amor. eu ser manso se eu não for benigno, bondoso. Verdade. É verdade. Totalmente interligado. Tudo se liga uma com a outra, né? Mas vamos lá, a palavra mansidão, prautes no grego, está associada a um estado de espírito diante de Deus e a uma disposição de mente diante do próximo. Ou seja, a minha interação com Deus promove o meu relacionamento com os homens. Olha que maravilha, irmão. Veja só, né, pastor Mauro? Disposição de mente diante do próximo. Quando você tem essa mansidão, pastor Mauro, a sua mente ela fica ali ligada ao seu próximo. Então é que nem o pastor Davi falou. O que você quer para você, você também quer pro outro. Então, se você quer ser uma pessoa que receba mansidão, você também tem que ser manso com o seu próximo. E o interessante é que aqui também fala que a minha interação com Deus, pastor Davi, a minha interação verdade. com Deus, ela promove o meu relacionamento com os Que homens. antes do pastor Davi falar, quando você tem essa mente que você está com a disposição ao seu próximo, pastor Mauro, automaticamente você tem essa interação com Deus. É verdade. Alguém já disse que o tempo que eu passo falando com Deus vai mudar a forma que eu vou me dirigir às pessoas. Porque não tem jeito. Se você está sempre em comunhão com Deus, você passa por uma transformação. E essa transformação vai refletir na forma que você se relaciona com os outros. E é a regra de ouro que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha. Ele falou assim, ó, o que quiserdes que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. Então, assim, eu não quero ser maltratado. Então eu vou fazer de tudo para mim não maltratar as pessoas. Às vezes, por um acidente da nossa natureza, a gente até magoa alguém. Mas aí entra a nossa capacidade de reconhecer que falamos o que não deveria e ir lá e pedir perdão. Isso também é característica de quem é manso, né? Se humilhar. Estão no patamar que estão. É o homem plantando e colhendo num ciclo de ruína sem fim. Olha que Triste, né? Triste. Porque a pessoa não pensa o seguinte, que assim, toda vez que eu cometo um ato de maldade contra o próximo, na verdade eu não estou cometendo só contra o próximo, eu estou fazendo aquilo contra mim mesmo, porque eu estou plantando uma semente que mais cedo ou mais tarde ela vai brotar. Muitas das vezes eu faço bem para o Mauro ou para o Hugo e eles no momento não podem me retribuir. Mas Deus que é justo vai usar isso como uma semente e amanhã Ele vai usar outra pessoa para me fazer o bem. Agora o mal é do mesmo jeito. Se eu ando por aí semeando mal, semeando contenda, semeando aqui, ó, estresse, intolerância, malignidade, mais cedo ou mais tarde isso também vai se voltar contra mim. E aqui diz que o mundo, né, pastor Mauro? O mundo é uma escola, essa escola que faz também com que a gente chegue nesse ponto Verdade. do estresse, né, disso que a gente está falando. Então, no caso, é uma coisa que vai continuamente, você vai ali aprendendo o quê? Aprendendo o mal, né, ser intolerante, ser uma pessoa egoísta. Então, isso aí é o contrário do que a gente está falando sobre a mansidão. É porque o mundo, né, a gente já vê que, infelizmente, tudo que a gente vê provoca. É que tá falando aqui, né? Provoca estresse, intolerância. Verdade. Se você começar a olhar essas coisas que estão acontecendo hoje, a gente fica praticamente fora de si mesmo, né? É verdade. Não tem um controle com Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, orando, buscando, né? Estando na igreja. A tendência nossa é cada vez ir pro buraco mesmo. Na verdade, pastor Mauro, o evangelho ele é uma contracultura. A cultura que está estabelecida aí é essa daqui. E a própria Bíblia fala, lá, o Hugo leu lá na passagem lá de Provérbios 16:32, diz assim que para Deus mais vale aquele que domina o seu coração do que o que domina uma cidade. Então, assim, os homens valorizam isso, o domínio do próximo, o domínio da situação, subir a qualquer custo, como foi dito aqui no estudo. Agora, Deus não. A gente aprende pela palavra que as árvores que têm mais frutos são a galha que dá mais fruto é aquela que mais se enverga, né? Então, assim, desenvolva isso no seu coração. E assim, esses dias eu li um livro do Augusto Cury e ele dizia que geralmente as pessoas que são mansas, as pessoas acham que eles são bobos. Mas na verdade os grandes heróis são eles. Porque primeiro, quando você é manso, você não vive com o coração perturbado por causa de certas situações. E segundo, você consegue alcançar coisas que outras pessoas não conseguem. Porque essa ira, ela faz com que você destrua muitos projetos bons. Verdade. Glórias a Deus. Ter a esperança sempre, né, pastor Mauro? Sempre ter a esperança que Jesus ele é o caminho. Então, aquele que tem Jesus Cristo,
não tem nada a perder, pastor Mauro, só a ganhar. É verdade. E aí, pastor, o que o senhor acha? Temos que ter uma nova esperança para esse novo Ô, ano? pastor, eu faço das palavras do apóstolo Paulo a minha, porque ele, citando Abraão, ele disse assim, ó: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos 4,18. Abraão, irmãos, quando foi feita uma promessa para ele da parte de Deus, dizendo que ele seria pai de muitas nações, ele creu. Mas ele creu contra a esperança. Por quê? Por já ser velho. Quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele tinha 75 anos de idade, a mulher 65. Então, assim, o quadro para ele ser pai através de Sara era muito difícil. Só que Deus não esperou a coisa ficar impossível. Porque quando Isaac nasceu, ele já tinha 99 anos e Sara 89. A expressão bíblica é: o ventre de Sara estava amortecido. Então não havia esperança para Abraão, pela ótica humana. Então, se você olhar para esse mundo que nós estamos vivendo e para todas as tragédias pelo olhar humano, você desespera, né, pastor Mauro? É verdade, pastor. Mas com Deus nós temos esperança, pastor Mauro. Tenho certeza que esse ano pode ser um dos melhores anos para nós, para a igreja e para os nossos ouvintes. Mas como o Hugo falou, nossos olhos precisam estar em Cristo. Graças a Deus, que coisa linda, né? Olha, por isso que é uma benção, assim, nós vimos, cada um, né, todos nós vimos sintonizados, né? Deus já está nos dando coisas aqui. E olha que coisa linda quando fala-se essa palavra, né, pastor Davi? Crer contra a esperança. Verdade. Né? Deixa eu jogar a bola aqui pro irmão. O que você entende contra a esperança, irmão? O que você entende quando diz assim, crer contra a esperança? Contra a esperança. Pastor Mauro, assim, eu sempre, quando falo de esperança, eu sempre falo de uma coisa que a pessoa está esperando. Verdade. Como esperar. Eu trago isso pro verbo esperar, né? E o que seria essa esperança? Essa esperança para mim é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E contra essa pessoa, pastor Mauro, nós não pode fazer nada. Porque se a pessoa que tem uma esperança em outra coisa, ela não vai receber o que está precisando, que é a vida eterna. Então verdade. a gente só tem a vida eterna se nós esperarmos em Jesus Cristo. Resumindo, né, pastor? Crer contra a esperança é a gente crer mesmo que achando que não vai dar certo. Porque a situação do mundo está toda decadente, né? A gente crer dessa maneira. O quadro de Abraão, irmãos, pelas vias humanas, era um quadro sem esperança. Quando fala que ele creu contra a esperança, é porque na ótica humana não havia possibilidades. E talvez seja essa situação de pessoas que estão nos acompanhando. Verdade. Porque a gente vive num mundo assim, muito pessimista e muito negativista. E eu fico vendo até pessoas na igreja dizendo assim: não, a coisa vai de mal a pior, vai de mal a pior. E eu concordo que alguns pontos vão, desde que você não tenha Cristo. Verdade. Vocês desculpem a minha franqueza, nesses anos que eu caminho com Jesus, para mim cada ano tem sido um ano melhor. Não tem sido um ano mais fácil, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Verdade. De ser melhor com mais fácil. Mas eu tenho aprendido que nas minhas dificuldades eu tenho crescido muito. Né? Eu tenho aprendido coisas que eu nunca aprenderia se eu não tivesse passado pelas dificuldades. Então até as aflições, para mim, tem sido uma lição de vida e tem ensinado a ter mais esperança ainda em Deus. A gente deve entender que todas as situações ruins que vêm na nossa vida é para um aprendizado, né, pastor? É aquilo que Jesus estava ensinando seus discípulos na tempestade, irmão. Os discípulos estavam desesperados ali. Jesus quis ensinar uma lição para eles ali. Que lição ensinar para eles? A passar pela tempestade. Não simplesmente a gente falar para Deus assim: Senhor, nos tira dessa situação. Verdade. Deus muitas vezes não nos tira daquela situação porque Ele quer nos ensinar a passar por aquela situação. E eu tenho certeza que o que nós passamos no ano de 2020 foi de grande lição para o ano que vai vir agora, 2021. Por isso que nós temos sim que ter esperança. Dentro disso que o senhor está falando aí, sabe uma coisa que ficou muito forte o ano passado? Por mais que a coisa tivesse muito difícil, eu percebi que o sentimento de solidariedade das pessoas cresceu muito. Então, assim, nas aflições, às vezes virtudes que nós, às vezes até temos, mas está meio amortecida, ela acaba vindo à tona por causa da necessidade. É verdade. Então muita gente, as pessoas, o brasileiro é muito solidário, mas no meio de tudo que aconteceu, nós vimos empresas, nós vimos igrejas, nós vimos pessoas, famílias se preocupando mais com o próximo. Então assim, a aflição ela pode trazer para fora o que há de pior dentro de você, mas também o que há de melhor. Vai depender da sua decisão, né, pastor? E é isso que a gente falou no último programa, né, irmão? Sobre ação social. E eu acredito que agora, precisa-se haver um despertamento no povo, né? Precisa acontecer algo para que as pessoas acordem, né, para fazer alguma coisa. E agora eu acredito que no próximo ano não vai precisar mais disso. As próprias pessoas já vão estar motivadas a fazer alguma coisa, né? Verdade. Com certeza, pastor Mauro. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, sobre a ação social, eu queria falar sobre o que você tinha falado sobre Jesus no barco.
E assim, aquelas pessoas, eles estavam com Jesus ali literalmente, pastor Davi. Então Jesus estava ali literalmente, corpo humano, físico. Então, o que a gente falou, muita gente passa por alguma coisa, mas ele não tem Jesus ali fisicamente, pessoalmente, mas nós temos Jesus sim, espiritualmente, porque ele está vivo, né? Ele ressuscitou, ele está aí. Muitas das vezes as pessoas passam por isso porque acham que Jesus não está lá, pastor Mauro. Verdade. Né? Então eles acham que Jesus não está lá. Então, se você for ver as escrituras, todas as vezes que tiveram encontro com Jesus, tiveram mudança de vida. A viúva de Naim encontrou com Jesus, teve mudança de vida. Aquele paralítico que desceu na cama, teve um encontro com Jesus, teve mudança de vida. Então, tudo é mudança de vida. Agora, falando pelo lado social, assim, vale bem entender também, pastor Mauro, que eu gosto muito de falar, quando você faz uma ação social, quando vem do coração, pastor Davi, que muitas das vezes a pessoa gosta de fazer a ação social para mostrar para o povo. Verdade. Então, não. E outra, a ação social não leva ninguém para o céu. Verdade. O que A leva própria a palavra pessoa diz. para o céu, o que dá a salvação é Jesus Cristo. A ação social você faz porque você é salvo. Quando você faz uma ação social, é porque você tem certeza da sua salvação. Não que você vai fazer a ação social para ser salvo. Glória a Deus. Aproveitando aqui também agora, quero mandar um abração lá pro meu amigo Renato Boni, da Escola de Beleza, né? Ali do meu querido amigo Renato Boni, que também tem ajudado aí, muitas vezes aí, ações sociais aí, fazendo cursos de cabeleireiro aí, e também aí, né, irmãos, tem um salão maravilhoso lá de cabeleireiro, né, irmão? Verdade. Isso também, pastor Mauro, sobre na ação social também é legal, né, pastor Davi? Muitas das vezes a pessoa acha que fazer uma ação social é só dar comida, só levar comida, levar dinheiro. Não, você pode fazer uma ação social com o pessoal da igreja, usando talentos que você tem na igreja. Um cabeleireiro que tem lá, né, um manicure, uma pessoa que faz outro tipo de serviço e ajudar ali também. Isso é uma ação social muito legal. E ele faz isso muito bem, né, pastor Mauro? Já fez com vocês aí na igreja. Então faz aí, porque eu sei que as pessoas gostam e ele é gente boa demais. Amém. Um abração ao meu amigo, grande amigo Renato Boni. Bom, vamos lá então. Nós vivemos em um mundo bastante desanimador, né? No início de um novo ano, a gente sempre procura em vão por expectativas de tempos melhores. Se analisarmos a situação internacional, se observarmos as dificuldades econômicas e o baixo nível moral dos povos, não há muitos motivos para esperar por momentos mais luminosos para este mundo. Até mesmo é duvidosa a realização dos anseios que temos para a nossa vida pessoal neste novo ano. Tendo pouca esperança no melhoramento das condições gerais, resta-nos somente uma alternativa: procurar renovação individual das pessoas. É preciso encontrar um caminho que permita que você seja elevado acima das circunstâncias, do modo que esteja sobre elas e que elas até mesmo sejam controláveis. O que nós entendemos aqui? Aquilo que nós estamos falando, né, pastor Davi, irmão Hugo? Nós estamos passando sim por tempos difíceis, mas se nós pensarmos aí, eu vejo pessoas muitas vezes aí, quando vai virar o ano, sempre tem aquelas mesmas palavras, né? Tomara que tal ano seja melhor. Tomara que o ano tal seja diferente. Quando for para 2019 para 2020 foi a mesma coisa. 2018 para 2019 fica aquela esperança de que o ano seja melhor. Só que as pessoas, muitas ficam estagnadas. Elas querem ficar só naquele mesmo ritmo de vida. E muitas vezes há situações que nos dão um empurrão para a gente mudar de vida. Né? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou estudar esse ano, vou mudar de vida, vou estudar, vou fazer uma academia, vou fazer isso, fazer aquilo outro, e acaba ficando do mesmo jeito. E aí, às vezes parece que existem situações que nos forçam a mudar de vida. É o caso que nós estávamos falando. Vamos voltar de novo lá ao pessoal que estava lá, os discípulos na tempestade. Por que Jesus ali, eu entendo que foi uma lição? Tá? Esse tema acho que vai ficar hoje. Vai ficar. Né? Tá? Por que Jesus ali eu entendo que foi um empurrãozinho que Jesus deu nos discípulos? Por quê? Você está todo incomodado. Se nós voltarmos uns versículos antes, Jesus começa a ministrar para as pessoas ali, né? Vocês não vêm até mim por causa da palavra, mas vem por causa do pão que eu dou. Então, Verdade. Quer dizer, tinha que acontecer alguma coisa ali para mover aqueles discípulos, né? Para mover a fé deles. É isso mesmo, pastor Mauro. E eu percebo que as situações adversas, elas têm esse poder de nos dar esperança, mas elas têm também o poder de roubar a nossa esperança. Verdade. Tudo vai depender, como o Hugo bem falou, do foco que você tem. Se o teu foco estiver em Jesus,
tudo que você passar de dificuldade vai te levar para mais perto dele. Se o teu foco estiver nas coisas deste mundo, isso vai gerar em você o que está gerando o mal. Já teve até um programa sobre isso aqui, o mal do século, que é a depressão. Muitas pessoas, quando vê as dificuldades, ela não desloca o olho da dificuldade para Cristo. Ela desloca o olho para a dificuldade, e isso faz com que aconteça com ela o que aconteceu com Pedro também nessa situação. Quando Jesus vem até Pedro, né, aos discípulos andando por cima do mar, Pedro, acreditando que era Jesus, ele pediu para Jesus mandar ele ir até ele. E ele foi. E ele caminhou por um momento por cima das águas ali do mar da Galileia. Mas diz a Bíblia que, sentindo o vento forte, ele teve medo e começou a naufragar. Então, assim, se você olhar para o vento forte que soprou em 2020 e olhar para essa briga política por causa de vacina, olhar para a nova cepa aí do coronavírus, você desespera, meu amigo. Mas quando você leva os seus olhos para Deus, de onde vem o teu socorro, o que acontece? A esperança, enche o seu coração. E aí acontece aquilo que o pastor Mauro falou, você muda de atitude. Em vez de você ficar fazendo só promessa para você mesmo ou para os outros, você muda de atitude. Glória a Deus. Olha que coisa linda isso que o pastor Davi falou, hein? Olha Deus usando aqui. Olha que coisa linda que o pastor Davi falou aqui, ó. Dá a entender o que, né? No Pedro caminhando sobre as águas ali, né? Vamos colocar aqui vamos colocar aqui no nosso tempo que nós estamos vivendo hoje. O mar, o que é o mar? O mar é um ano que você tem que passar, né? O mar tá lá os desafios de um ano de 2021 que você vai ter que passar. Só que muitas vezes as pessoas elas querem ficar no conforto, né, pastor Davi? Sim. Elas querem ficar lá no barco. Né? Não, tá aqui, tá confortável, tá seguro, né? O mundinho que eu estou vivendo tá bom, né? Deixa da maneira que eu tô mesmo. Mas Deus muitas vezes está lá na frente chamando a gente, ó, vem porque eu quero que você enfrente as dificuldades, né? Jesus está chamando. Aí muitas vezes eu fico olhando ali, a gente fica olhando Pedro lá no barco, né? E eu entendo até que os discípulos até olhar para Pedro e fazer, Pedro, não vai não, Pedro. Tá perigoso ali, ó, a coisa lá não tá fácil. Quantas pessoas não são assim, né? Estão no seu conforto e muitas vezes nos chamam assim pra gente, ó, não vai não enfrenta não, que a coisa aí fora tá feia. E Jesus tá lá na frente, vem que eu tô contigo. Chamando, né? Chamando, né, pastor Davi? É verdade. E é isso que nós devemos entender no ano de 2020. Vai ter dificuldade. Vai ter pessoas que vai pensar assim, não, eu quero ficar no meu conforto mesmo. Mas Jesus tá lá na frente chamando, né, irmão? Lá na frente chamando, ele sempre chama, né, pastor Mauro? Esse capítulo e esses versículos que vocês estão falando aí é maravilhoso mesmo. Todas essas lições que vocês estão passando aí. Por quê? Se você começar ali no capítulo 4, eu até abri a Bíblia aqui, porque eu estava querendo buscar para ver, né, pastor Mauro? Ele começa ali no capítulo 4, em Marcos capítulo 4, e ele começa dizendo assim, pastor Davi, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então, olha só, Jesus estava ensinando. Jesus passou aquela tarde inteira ensinando eles. Olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E quando chega na alta madrugada da noite, eles deveriam se lembrar dos ensinamentos que Jesus tinha passado para eles na hora. Olha, Jesus nos ensinou agora, ele passou a tarde inteira nos ensinando. Então ali Jesus estava ali mostrando para eles como eles deveriam fazer. Porque Jesus é assim, meus amados. Ele ensina e depois ele coloca você para ver se você aprendeu. É o que ele faz conosco, Davi. Primeiro ele ensina e depois ele faz. E muitas das vezes a gente vê gente querendo fazer para depois ensinar. E muitas vezes, quantas vezes Deus não está nos ensinando a enfrentar esse novo ano, né? E nós queremos ficar ali só fechadinho naquele mundo, né, pastor Davi? É verdade, Ele não quer saber de enfrentar, não tem coragem de correr e enfrentar. Ô pastor, uma vez que a gente está citando bastante esse texto, vamos ler ele aí pra gente ter uma... Vamos. Eu abri minha Bíblia aqui, Mateus 14, onde fala sobre esse assunto também, diz assim, ó, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé,
por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Que maravilha, né? Maravilha. Primeira, olha só, né? A gente vendo aí a passagem. Pastor Davi, se a gente for hoje, né, analisar esse texto, a gente vai tirar tanta lição desse texto aqui, porque olha só o que Jesus fala. A primeira coisa que Jesus falou: ordenou que eles passassem para outra banda. Então ali já tinha uma palavra de Jesus, era uma ordem, eles deveriam passar por aquilo ali, eles não deviam estar com medo, porque a ordem de Jesus foi dada: passemos para outra margem. É verdade. Então quando Jesus fala, ele já tinha que saber, olha, Jesus já nos orientou, ele já ordenou que a gente ia passar para outra palavra. Vamos colocar aqui debaixo de uma palavra profética, né? Palavra Jesus profética. já preparou tudo. Né? Eu costumo dizer, pastor Mauro e Hugo, que assim, ordens de Jesus não evitam tempestades. Verdade. Porque tem muitas pessoas que acham assim, não, porque Deus falou comigo, o caminho vai ser fácil. E é aquilo que eu falei no início do programa, das nossas reflexões. Não é porque Deus vai me abençoar nesse ano que esse ano não vai ser difícil. Aliás, muitas vezes é o contrário. São nas grandes dificuldades. Olha a história de Isaac. Isaac cavava um poço, os filisteus iam lá e entulhavam o poço. Sabe o que ele fazia? Não, desisto. Vou voltar lá para Israel. Não, eu vou cavar outro poço. Entendeu? E ele cavava outro poço, os caras entulhavam. Ele cavava outro poço. Ou seja, o que ele estava dizendo para eles? Eu não vou desistir, meu amigo. Vou continuar. Vou continuar. Enquanto vocês não cansarem de encher meus poços, eu não vou cansar de abrir poço. Até o último, que foi o Reobote. E a pergunta que os discípulos fazem, pastor Mauro, quando Jesus acalma a tempestade, hein? Quem é este que até o mar, até o vento e o mar lhe obedecem? Que maravilha, né? Jesus mostra para eles, né, pastor Davi, quem é Jesus Cristo ali fazendo aquele mar acalmar, a tempestade ali ficar tranquila. Mas se você pegar os versículos seguintes, pastor Mauro, ali Jesus mostra o grande poder que ele tem, porque ali Jesus mostra o seu poder lá no Genazeno lá, sobre os demônios, pastor Davi. Então Jesus mostra que ele tem poder contra os demônios, ele tem todo o poder contra os demônios. E seguindo à frente, ele também tem poder na cura, porque Jesus cura a mulher enferma, pastor Mauro. Seguindo mais ainda, ele tem poder sobre a morte. Por quê? Porque ele ressuscita a filha de Jairo. Então ali Jesus mostra todo o seu poder sobre os demônios, sobre a ciência e sobre a morte, pastor, mostrando que ele é o Todo-Poderoso. Uma coisa linda aí também, que a gente vê agora a razão do versículo 22, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda. Jesus já sabia o que ia fazer lá do outro lado, os discípulos não sabiam. Mas você vê, quando eles passam com Jesus pela tempestade e chegam do outro lado, eles experimentam uma pessoa sendo liberta do demônio, uma mulher sendo curada da hemorragia que atormentava ela há muitos anos, e eles experimentam aqui a multiplicação dos pães, eles experimentam a ressurreição da filha de Jairo, mas tudo depois do quê? Depois de ter passado para o outro lado, né, e depois da tempestade. Depois da tempestade, ensinaram eles. Jesus está mostrando que aqui do outro lado tinha coisa boa para eles, para eles se crescerem espiritualmente. Né? Agora imagine se eles ficassem estagnados aonde estavam ali, a vida deles ia continuar a mesma coisa, ia ser meros pescadores. Verdade. Né? Depois que passou ali aquilo ali, olha a vitória que Deus deu, ensinando eles a passar pela tempestade, porque depois daquele teve problemas piores do que aqueles. Então, é o ensino de Jesus. No começo, Jesus estava ensinando sobre isso, sobre essas coisas. E depois ele mostra para eles como é que faz. É assim que faz. Olha, o demônio vem aqui, eu expulso, que o demônio não tem nada comigo, não. Verdade. A doença está ali, eu vou curar, porque eu sou o Deus da cura. Então a morte está ali e eu vou ressuscitar porque eu sou a vida. Então Jesus, ele ensina lá no versículo 4 e faz no versículo 5. Glória a Deus, graças a Deus. Então o que Deus está falando conosco nessa tarde aqui? Vamos resumir aí. Deus está dizendo o seguinte, irmãos: você já está debaixo de uma palavra profética. Não sei qual é a sua igreja, não sei a sua denominação, ou se você não tem nenhuma denominação igreja, ou está afastado, volte para a casa do Senhor e receba lá palavras proféticas, palavras de ânimo, ensinamento da palavra de Deus, porque Deus não quer ver você estagnado, parado e ficar muitas vezes reclamando que o ano vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa se você continuar do mesmo jeito que estava, mas se você tiver a atitude de passar para o outro lado e enfrentar essa tempestade que está passando na sua vida aí, que eu não sei o que é que você está passando, com certeza do outro lado
Deus há de te dar a vitória e fazer você crescer espiritualmente para enfrentar as demais tempestades que virão, irmão. Com certeza, pastor Mauro. Só assim você saberá que Deus é o... Né? Então, como que a pessoa pode tirar a veracidade da Bíblia? Né? Lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então não tem como a escritura não ser a palavra de Deus, se está falando que toda a escritura, pastor Mauro, é inspirada por Deus. Então a palavra de Deus, ela já se corrige, ela se corrige, não é isso, Almeida? É útil para tudo. E os homens que são dessa, né, que creem no liberalismo teológico, eles dizem que a Bíblia, ela não é verdadeiramente a palavra de Deus, mas ela contém alguns trechos, né, da palavra de Deus. Olha só que perigo, É né? muito perigoso. Eles querem entender que o homem, né, é o foco principal e é tratado como a autoridade final, né? Sim, de tudo. uma Quer autoridade. dizer, não é Deus, né, que seria a autoridade final, mas eles tratam como se o homem fosse a autoridade final e querem conciliar o cristianismo com a ciência secular ou o pensamento moderno, né? Que é tudo que nós estamos falando, né? Vem da filosofia, vem das artes, né? Eles querem como se fossem fundir tudo numa coisa só, né, irmão Miguel? É complicado. É que nem o nosso irmão Hugo estava falando, irmãos. É você ler a Bíblia e você ensinar as pessoas aquilo que você acha que né? Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Tudo aquilo que Deus nos revela, nós temos que passar somente aquilo que Deus, né, nos ensina através das Escrituras. Não tente pegar a palavra de Deus e moldar ela para que você venha se sentir bem, né? Venha, né, a cada dia ser bem sucedido em algumas coisas. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar e às vezes até nos machucar, né? Verdade. Dar, né, uma tacada ali na gente, né? Nos incomodar para a gente acordar para a vida, né? E o teólogo liberal, né, a teologia, o liberalismo teológico, eles tratam a humanidade como... Ela é vista como não depravada, né, não totalmente depravada, e que todos no final vão ser salvos, né? Não existe para eles, não existe inferno, não existe céu, né? No final, todos para eles vão ser salvos, né? Toda a humanidade, para eles olham um futuro otimista para a humanidade, né? Até o diabo vai ter uma chancezinha, dizem que né? até o diabo, né, naqueles 1000 anos dele, vai ser como se fosse uma chance, né, que ele vai ter, né, para ser também salvo, né? Amém, verdade. Os irmãos verem como a teologia liberal, ela trouxe, né, vamos dizer no português claro, heresias, né, para o nosso meio. Heresias. Pastor Mauro, essa teologia liberalismo teológico, ela ficou muito forte nos Estados Unidos, na Europa, né? Ela ficou muito forte. Então, eu estava vendo uma matéria, a gente estudando sobre o tema que nós íamos falar, para a gente ter também base para falar. Muitas igrejas hoje nos Estados Unidos estão chamadas de igrejas mortas. Por quê? Por causa desse liberalismo teológico que entrou nas igrejas nos Estados Unidos, né? Que nem eu falei, eles pegam a palavra de Deus e eles falam o que eles querem, eles fazem uma interpretação que eles querem. Por exemplo, eles pegam ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Legal, eu quero isso pra mim. Aí eles pegam lá... O que condena. Isso, eles pegam o que condena. Todos os pecados estão destituídos da palavra da glória de Deus. Ah, não, isso não serve pra mim, então quer dizer, né? E se a gente for ver bem, pastor Mauro, muitas coisas eles tiram. Por que eles não acreditam na salvação? Eles não acreditam em anjo? Eles não acreditam em Jesus? Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Verdade. Eles acham que Jesus é um homem normal, né? E nós vemos que não é, que Jesus, ele é Deus mesmo, né? Verdade. Se a gente for ver lá o Concílio de Calcedônia em 451, que eles discutiram sobre isso, sobre a veracidade de Deus sendo Jesus, sendo homem e sendo Deus, já foi discutido entre os teólogos da época. E lá eles viram que Jesus era homem, Deus ao mesmo tempo. Então não tem o que mudar, mas muita gente quer mudar. Eles querem tirar a autoridade, né, final da palavra de Deus, como foi falado, deixar o homem como autoridade final de tudo, né, irmãos? Mas nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é boa
ótima, maravilhosa. Mas maravilhoso mesmo, irmão Almeida, é a cera 4D. Amém? Com Essa certeza. cera aí tá fazendo um sucesso maravilhoso, irmão Almeida. Eu posso dizer para você que eu já usei, eu tenho a cera 4D lá em casa, e eu quero dizer para você, eu fui lá no Lava Rápido, dei aquele trato e depois cheguei em casa e passei a cera. Mas foi, Que maravilha. olha, e é de verdade mesmo, a poeira quando cai nela, ela não gruda, né? Que benção. E você vai ali, faz um retoque e o seu carro está novinho de novo. O Paliozinho lá se transformou num Corolla. No Corolla! Tá lindo. Glória a Deus. Mas você quer conhecer mais sobre a cera 4D? Amém? Então ouça aí o recadinho da cera 4D nessa Vamos lá. tarde. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. Agora, no programa Shekinah, Curiosidades do Almeidinha. Curiosidades do Almeidinha. Uma boa tarde a todos, voltamos aí para o programa Shekinah e agora vamos para as curiosidades, né? E a minha curiosidade hoje está lá nas Escrituras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 4. Olha só o que o autor desta carta, né, vai nos dizer. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Que palavra linda, irmãos. E isso é a realidade hoje. Quantas pessoas não estão sofrendo a sã doutrina? Nós acabamos de falar agora que a sã doutrina, ela nos confronta. Ela nos faz, irmãos, sofrer, nos faz rejeitar algumas velhas práticas. Mas pessoas hoje querem estar no conforto, né? Se esta igreja que eu estou hoje está, né, me confrontando muitas vezes com a palavra e não quer deixar eu viver a vida que tanto me alegra, eu tenho a comodidade de mudar de igreja e ir para uma igreja onde vai, né, estar adaptando muitas vezes as minhas velhas práticas. Irmãos, em nome de Jesus, continue, né, sendo fiel às Escrituras, como o escritor aqui disse, né, para nós. Muitas vezes em comichão, né, o comichão é aquele que tapa os nossos ouvidos e não deixa nós ouvir a verdadeira palavra de Deus. Irmãos, e mais do que isso, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos no pecado, muitas vezes você não recebe algo, porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele nos faz separação
de nós e Deus, né? Então muitas vezes, irmãos, Deus também, né, não consegue ouvir as suas orações por causa do pecado. Então não deixe que esta teologia do liberalismo venha alcançar você, mas que você continue as Escrituras. Fala: Senhor, eu vou continuar firme para que em breve eu alcance essa salvação tão esperada para a minha vida. Aí foi a curiosidade desta tarde, amém? Amém, glórias a Deus. Que bênção, né? Eu quero até pegar um gancho aí, ô Almeida, já que você... a gente sabe que, né, nosso programa aqui, nós sempre fala sobre isso, né, pastor Mauro? Cada um aqui tem sua opinião. Verdade. Nós temos opiniões aqui, pontos de vistas, né? Pontos de vista diferentes, mas relatado aqui na Palavra de Deus. E nós estamos falando sobre a veracidade da Palavra de Deus, né? E o Almeida trouxe nas curiosidades do Almeida, 2 Timóteo, né? Ele falou sobre o autor dessa carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, ô Almeida: prega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade. E como nós podemos, Almeida, dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, sabendo da história do apóstolo Paulo e sabendo o que ele estava passando nesse momento? Essa foi a última carta que ele escreveu, estava preso em Roma, já estava prestes a ser morto, sabia que ia morrer e falou para o seu afilhado na fé, Timóteo: pregue a palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então não tem como, a pessoa pode querer falar o que for, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E o apóstolo Paulo sempre rebateu isso nas cartas dele, lá aos Coríntios, aos Gálatas, sempre falando da palavra de Deus, porque muitos daquela época também tinha esse liberalismo teológico deles lá. Então eles não acreditavam em Jesus Cristo, não acreditavam na divindade de Jesus, não acreditavam nem na autoridade de Deus, né? Eles tinham o Deus, mas não acreditavam na autoridade do Deus poderoso, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eterna, e é essa palavra que nós temos que seguir. Graças a Deus. Aleluia. É verdade. E o que ensina o liberalismo teológico? O que nossos irmãos falaram aqui agora, a primeira coisa que eles querem colocar em nossas cabeças é que a Bíblia não é inspirada por Deus, e os homens, né, eles é que determinam quais ensinamentos, né, são corretos e quais não são. É o que foi falado aqui, né? O que vier de bem para nós tá bom, o que vier de mal deixa pra lá. É como se tivesse duas sacolas, né? Uma com o saco furado e a outra, né, com o fundo furado, e a outra com o fundo normal. O que for bom pra mim eu carrego, o que não for eu jogo fora. Mas a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. É o que foi falado aqui nessa tarde, né, irmão Hugo? Até em 2 Timóteo capítulo 3, né, versículo 16, 17 já foi lido aqui hoje, mas vamos ler para relembrar, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que bênção, né? É verdade. A diferença da real escritura e do liberalismo é essa, né, pastor? O liberalismo prega hoje o que te convém, o que é bom para você. Agora o pecado, ele não é falado, né, nessas pregações, em algumas igrejas. O número dos salvos estiver completo, e o qual é conhecido somente pelo Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que quando nós subirmos ao céu, nós vamos subir com corpos transformados. Glorificado, né? Vamos ter um corpo glorificado igual ao de Jesus Cristo, hein, pastor Mauro? Que maravilha que deve ser, hein? Imagina só, né, pastor Mauro, que Jesus com o corpo glorificado, né? O que ele fazia, né, pastor Mauro? Atravessava até a parede lá. Verdade. Né? Então nós vamos ter um corpo em corpo corruptível, igual o apóstolo Paulo diz, né? Um corpo que não entra mais o pecado na nossa vida, que isso vai ser maravilhoso. Graças a Deus. Agora, irmãos, vamos ouvir a vinheta da Escola de Teologia de Fé Reformada do meu querido amigo pastor Enio Andrade, né, irmãos amados? E mais uma vez, deixando aí esse gosto de quero mais pra você aí, o Sinceridade na Palavra, né, irmão? Sinceridade na Palavra. Sinceridade na Palavra é um podcast que vai ser estreado vai ter estreia no dia 5 de junho, primeiro sábado de junho. Estreia uma programação, podcast chamado Sinceridade na Palavra, onde estará pastor José Mauro, pastor Enio Andrade e eu aqui, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, estarei com nossos irmãos
debatendo assuntos polêmicos, não Glória assunto a Deus. como a gente traz aqui no programa Shekinah. Que no programa Shekinah a gente traz programas do cotidiano, programas para as pessoas que estão aí na rádio entender. No programa Sinceridade da Palavra, nós vamos trazer temas polêmicos. Você viu aqui o pastor Mauro dando um spoiler aqui com o pastor Enio sobre a escatologia, sobre né? Então vai ser só programas assim, não pra gente polemizar com as pessoas, é para as pessoas pensar, pra gente colocar aquelas pessoas pra pensar, né, pastor Mauro? Fazer ela coçar a cabeça Coçar a mesmo cabeça, e- falar, nossa, o que esse pessoal tá falando, hein, meu? E começar a comentar, debater, fazer pergunta. Pode mandar pra gente lá, irmãos, que se a gente não souber, nós joga ali nas mãos do Na pastor. mão do Enio. pastor Enio, é ele que vai resolver. Aqui a gente do programa é assim. Quando a gente não sabe as coisas, a gente coloca na mão do pastor Davi Alencar Santana. É verdade. E lá no programa Sinceridade da Palavra não vai ser diferente. Se a gente não souber algo, a gente vai passar pro pastor, o pastor Enio. Por quê, né, pastor? Nós não somos os donos da verdade, nós não somos os donos do conhecimento. Muitas coisas a gente aprende com vocês aí. Você viu, agora acabou de mandar uma mensagem pra gente, pastor Rogério Batista. Você vê que lição que ele trouxe pra nós? Então nós aprendemos mais com vocês do que nós ensinamos, né, pastor Mauro? Glórias a Deus, é verdade. Então vamos ver aí a vinheta da Escola de Teologia de Fé Reformada do meu querido pastor Enio Andrade. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp: 96619-3187. 96619-3187. Essa vinheta abençoada, meu querido amigo pastor Enio, né, irmãos? Nós vamos ver quem está aqui nas redes sociais. Entrou aqui o Afrísio. Afrísio, Deus abençoe sua vida. Tá aí assistindo também. Daqui a pouco nós vamos estar lá na igreja, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nossa querida irmã Irene Vieira também está aqui nos assistindo nessa tarde. Deus abençoe. E também entrou aqui, irmãos, nosso irmão Michel Silva dos Santos. Se eu não me engano, é o pastor Michel, né, irmãos? Ele também aí, no decorrer das próximas programações aí, também ele nos mandou uma reflexão do pastor, né, um tema mais pra frente aí, que nós vamos estar falando aí. Quero já mandar um abração aí ao pastor Michel, né, que está aí nos ajudando nessa tarde maravilhosa, meu. Tem alguém no WhatsApp também que você falado, né? No WhatsApp, isso aqui mandaram aqui, quando a gente manda aqui pelo WhatsApp, mandaram com os amigos aqui no WhatsApp, aqui vou estar falando o nome de alguns aqui. Ó, o Mauro que trabalha à noite lá com a gente, mandou aqui um boa noite pra nós, beleza? O Hugo mandou aqui Charazão. um abraço, mandar um abraço pro Ramon, que esteve conosco ontem esteve com a gente ontem, eu fui lá na presbiteria lá em Pinheiros, né? Mandar um abraço pro Bruno que tá lá no Panambi, né? Mandar um abraço pro Ramon, já falei, pro Boris, mandar um abraço pro Gesiel, nossos amigos aí lá do colégio também, que tem nos ajudado bastante, né, pastor Mauro, pelos bastidores aí, que o programa não acontece só aqui, né, pastor Mauro? O programa também tem os bastidores. Mandar um abraço pro Gesiel aí, que nos ajuda demais, mandar um abraço pro bombeiro Evaristo, também do Colégio Porto Seguro. A gente tá mandando pras pessoas que trabalham com a gente. Mandar um abraço pra minha esposa Liliane também, né? Quem mais? Pro meu primo José. Ô Zé, mandar um abraço pra você, muito bom. Pro meu amigo Gleison também, gente boa demais. Então mandar um abraço pra todos aqui que estão conosco aqui. Esse é o momento de mandar abraço, então vamos mandar abraço. Já que a gente não pode abraçar, vamos mandar, né, pastor Mauro? Glória a Deus, é verdade, graças a Deus. Continuando aí, irmãos amados, estamos falando sobre regeneração, pilares da salvação. O apóstolo João se refere aos que são gerados de tal forma com as seguintes palavras que está lá em João 1,13. Diz assim, pastor Mauro: os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só que coisa. Tá vendo como que ele se refere, né, pastor Maurício? Aqui ele tá dando a orientação, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, quer dizer, nós temos que nascer aqui é da vontade de Deus. Verdade. Né? O novo nascimento, ele parte da vontade de Deus. Deus quer que todos nós sejamos, pastor Mauro, regenerados. Todos. O inferno não foi feito pra gente, meus amados.
O inferno não foi feito pra gente, ele existe, viu? Não vai achando que ele não existe, não, que ele existe, viu? Tem muita gente falando aí que o inferno não existe, ele existe sim. Jesus disse sobre o inferno. E se você quer saber mais, pastor Mauro, Jesus disse mais sobre o inferno que o céu. Com certeza, irmão, é verdade. Eu já tinha dito tudo o que iria acontecer, né, irmão? E nós vamos aí no primeiro bloco, aí, né? O nosso irmão Hugo leu o relato, né? De Jesus com Nicodemos, né, irmão? Sim, sim. Foi lá em João, né? No capítulo 3, né? Do versículo 3 ao 8, nós vamos ali um diálogo onde Jesus, ele explica claramente, né, irmãos, o que é o novo nascimento, o que é a regeneração. Aqui, né? se quiser. Pode ler, irmão. Vamos ler de novo, porque às vezes aquelas pessoas que não estavam desde o primeiro bloco, né? Eles não ouviram. Vamos agora passar para eles agora. Momento da palavra de Deus. A Ana olhou pra gente ali. Não, mas eu só vou ler o capítulo aqui só. A gente vai ler do capítulo 3, versículo 1. Até que capítulo aí, pastor Mauro, para as pessoas que estão em casa? O capítulo 3, o versículo 3 a 8, né, irmão? Do 3 ao 8? Isso. Então vamos lá. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode alguém velho nascer de novo? É claro que eu não pode entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Então respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Aí vem o 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de novo. Aí vou continuar aqui. Versículo 9. Perguntou Nicodemos: como pode isso? Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Aí ele diz aqui a palavra mais tremenda que eu acho desse versículo, pastor Mauro. Jesus diz aqui no versículo 12: eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Glórias a Deus, né, meus amados? Então dá a entender o que aí? Que desde o Velho Testamento, Deus já havia prometido um novo nascimento para o seu povo. Daí Jesus repreendeu a ignorância de Nicodemos. Por quê, meus? Porque Nicodemos, ele sabia sobre esse assunto, né? Ele já tinha lido desde Gênesis já, porque era um homem sábio em Israel. Apesar de ser um mestre religioso em Israel, mas Jesus o repreendeu diante da sua tremenda ignorância. Da sua tremenda ignorância, como eu falei no primeiro bloco, né, pastor Mauro? Esse Nicodemos aqui, ele era aquela pessoa, pastor Mauro, quando o povo tinha dúvida sobre alguma coisa sobre a escritura. É que, por exemplo, você chegar num pastor de teologia hoje e você tem dúvida sobre algum assunto, e você chega pro pastor ou pro ministrante que está ali e você pergunta: o que significa Espírito Santo? E aí ele vai te explanar o que é o Espírito Santo. É o que aconteceu com Nicodemos. Verdade. Nicodemos, as pessoas perguntavam para ele, então ele explanava para as pessoas. Só que ele não entendia, pastor Mauro, sobre o novo nascimento. Que quando Jesus falou assim: é necessário que você nasça de novo, ele falou assim: como eu posso? Eu sou um homem velho. Como eu posso morrer e entrar na barriga da minha mãe de novo? Então ele estava falando sobre algo terreno. E Jesus fala assim: eu estou falando isso com vocês. Imagina, pastor Mauro, quando Jesus fosse falar coisas celestiais. E isso, pastor Mauro, acontece com a gente hoje. Porque muitas das vezes, muitas pessoas pegam as escrituras, eles lêem as escrituras, mas não entendem nada do que está falando. Verdade. Aqui. Não entende de nada. Olha a escritura ou fala do jeito que eles querem. Olha um texto e fala do jeito que querem. Então, o Espírito Santo, aí Jesus vem dizer aqui, o Espírito Santo, ele sopra onde que ele quer. Nós não temos controle sobre ele. Como eu falei, pastor Mauro, a regeneração é uma obra do Espírito Santo. Então ele sopra onde que ele quer. Ele vai para onde que ele quiser. Nós não temos controle sobre ele. Então, esse é o novo renascimento. É o Espírito Santo no homem. Glórias a Deus. E o que dá a entender aí de Nicodemos, que ele era um homem muito sábio, né? Ele era muito sábio, estudado, fazia parte ali do Sinédrio, que ali era só pessoas mesmo que tinham absoluta sabedoria mesmo. Ali era a nata de Israel ali, né? O Sinédrio era ali pessoas ali importantíssimas. E Jesus quis dizer o que ali, irmãos? Que
aquelas pessoas que estavam ali, né, como Nicodemos, elas conheciam praticamente o Antigo Testamento todo, né, porque ali, né, estava começando ainda, né, o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento ali dá a entender que ela pretende estar na ponta da língua ali, né, eles conhecerem ali. Tanto é que nós vemos um relato até, né, de Jesus quando entra lá na sinagoga, ele vai ler em Isaías lá, né, ele pede para pegar os rolos ali, né, que os livros eram rolos naquela época. E um dos textos, né, que talvez ali Nicodemos foi ignorante nessa parte, foi em Ezequiel 36:26, que está no Antigo Testamento, que diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que quer dizer isso, né? Jesus, né, está dizendo aqui sobre o novo nascimento. Jesus estava conversando com Nicodemos sobre o novo nascimento e ele não compreendia isso. Mas é isso que o nosso irmão Hugo falou. Tem pessoas que se acham sábias na palavra, mas ainda não entendem a palavra na essência que ela é. E o que Jesus está falando aqui no dia de hoje, irmãos, nascer de novo. Nascer de novo. Eles não compreendiam, né, pastor Mauro? Porque eles pensavam nas coisas naturais, pensavam nas coisas aqui do mundo. E Jesus falava no espiritual. Muitas das vezes, né, pastor Mauro, muitos estão falando sobre, um exemplo, sobre o amor. As pessoas falam, nós temos que pregar o amor, nós temos que falar sobre o amor, mas não praticam o amor. Verdade. Porque o amor, como eu já disse algo aqui uma vez sobre isso, o amor não é o sentimento. O amor não é como você tem raiva, quando você tem ódio da pessoa, como você fica nervoso. Não é. O amor, ele é diferente. E muitas das vezes, pastor Mauro, a pessoa acha que amar é você ser bonzinho com a pessoa, é você estar ali sendo carente com aquela pessoa. E não é isso. Olha só o que é o amor para Deus. O que é o amor para Deus? Está aqui em João 3:16, que é o que a gente pode falar que é a dobradiça aqui das escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor é isso, é você não ter preocupação com nada, é você fazer de tudo pela pessoa, é você dar a sua vida pela pessoa. E Deus fez isso, porque quando ele dá o Filho dele, ele está dando ele, né, pastor Mauro? Que Jesus ali é Deus. Então isso é o amor. Então nós temos que aprender com Jesus Cristo. Glórias a Deus. E 1 João capítulo 5, do 1 ao 4, diz assim: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então tá muito explicado esse versículo aqui que o apóstolo João explica aqui. Muito bem falado aqui, pastor Mauro. O que é o nascer de novo? Quando a gente quer conhecer mesmo o que é nascer de novo. Ele já diz aqui na primeira parte do versículo: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de novo. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você crê mesmo de verdade, não é o crer, pastor Mauro, de eu sei quem é Jesus Cristo, como Nicodemos, né? Ele conhecia Jesus Cristo, ele sabia que Jesus Cristo era filho de Deus, ele sabia que Jesus operava aqueles milagres, mas ele não conhecia Jesus Cristo como Deus verdadeiro, como filho de Deus mesmo. Então, quando você crê em Jesus, que ele é o seu Salvador, aí eu creio em Jesus, eu vou colocar a minha vida em Jesus Cristo, porque só ele vai me salvar. Aí você é nascido de novo. Isso é nascer de novo. É você crer em Jesus Cristo e mais ninguém. Todas as terças-feiras, a partir das 4 da tarde, você não pode perder o Shekhinah Podcast. Com temas polêmicos, debatidos à luz da palavra de Deus e trazendo sempre um convidado especial para contribuir com os comentários. A apresentação: Pastor José Mauro, Irmão Hugo Lance e Pastor Davi Alencar Santana. E você também pode participar através das redes sociais. Então não perca! Todas as terças-feiras, a partir das 4 da tarde, você tem um encontro marcado conosco no Shekhinah Podcast.